Eles eram um casal que todos gostavam, estavam indo realizar um sonho, mas uma tragédia separou os dois. Ele então decidiu ir sozinho completar a viagem pela esposa, e ao chegar teve a maior surpresa de sua vida. Ben Armes é um idoso tranquilo, uma pessoa que gosta de estar nativa mesmo com limitações da idade. Ele não era o tipo de que se via sentado numa cadeira de balanço lendo livros, mas sim com uma ferramenta na mão. O que ele mais amava era sentir o cheiro de pão fresquinho que a esposa Clara sempre fazia para o café da tarde. Eles moravam numa região muito quente dos Estados Unidos, e por lá nunca nevava, e Clara tinha um sonho de ver a neve. Eles tiveram 3 filhos que fez a família aumentar muito com a chegada de genros, noras e netos. As reuniões eram uma festa com as delícias que Clara preparava. A idade foi avançando e Clara ficou preocupada que ainda não tinha realizado seu sonho de ver neve. Ela então falou com Ben sobre isso. Ele no início colocou algumas dificuldades, mas não rejeitou a ideia, pois Ben tinha medo de viajar de avião. Ele tinha um irmão que era piloto e morreu num acidente aéreo. Por isso a viagem tinha que ser de carro. Isso levaria dias até a neve mais próxima. E Clara queria ver a neve na cintura e não apenas uns floquinhos. Depois de muita conversa e os dois concordarem que a idade seria um obstáculo mais tarde, começaram a planejar. Eles pegaram as reservas que tinham e marcaram a data. Clara não escondia a felicidade no seu rosto e todos foram se despedir do casal aventureiro. Ben, como era bem prático, resolveu alugar um motorhome para ir com mais calma e tranquilidade. Assim, economizariam com hotéis e teriam mais liberdade para descansar. Clara adorou a ideia, pois podia até fazer um pãozinho no caminho. Imagina um sonho que é para uma cozinheira viajar com um carro que leva uma cozinha junto. Mas ela não tinha ideia do pesadelo que iria viver depois de poucos dias. Após 2 dias de viagem e passando por lindos lugares, eles sempre paravam e curtiam a natureza. A ideia do motorhome foi perfeita. Eles então seguiram viagem e quando estavam se aproximando de uma cidade grande, Clara começou a passar mal. Ela colocava a mão no peito e avisou logo Ben que o pior poderia acontecer. Ele então decidiu aumentar a velocidade e procurar o hospital mais próximo da cidade. Clara estava piorando e num determinado momento ela desmaiou e ficou inconsciente. Ben parou o carro para socorrer, mas o melhor que ele poderia fazer era chegar logo ao hospital. Por favor, assista ao vídeo até o final. É bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo. Me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. Clara foi levada às pressas à emergência e ficou aos cuidados dos médicos por bastante tempo. Ben ficou aguardando notícias da esposa e horas depois um médico apareceu. Ele disse: "Senhor Ben, não tenho boas notícias. Sua esposa teve um infarto muito forte e felizmente ela não morreu, mas está em estado vegetativo. Não temos nenhum diagnóstico que ela pode acordar. Isso pode demorar anos ou nunca acontecer. De uma forma geral é como se ela estivesse morta, mas com um corpo vivo. Há muitos casos que a pessoa se recupera quase 100%. E também por mais que o corpo não reaja, pode ser que ainda há consciência. Mas no caso de Clara, não tenho como afirmar como ela está e se vai sair dessa. Eu lamento, mas ela ficará em observação por mais tempo e se acharmos que ela está estável, receberá alta, mas precisará ser alimentada e higienizada." Ben ficou arrasado com a notícia. Seus sonhos haviam acabado. A viagem foi interrompida. O que sobrou dele foi só tristeza. A única coisa que o consolava era que não era ele naquela cama, pois não queria dar trabalho à esposa. Ele ficava olhando para o vazio sem saber o que fazer. Ben ligou para os filhos e contou o que estava acontecendo. A família ficou chocada com a notícia. Eles queriam ir ajudar, mas Ben disse que não precisava, pois eles estavam num bom hospital. Após 2 semanas no hospital, os médicos falaram que não houve nenhuma melhora no quadro clínico de Clara, e ela continuava inconsciente e sem esperanças. O viajante então teve uma atitude radical. Ele decidiu continuar a viagem sozinho para realizar o sonho da esposa e logo ligou para um dos filhos para ver se ficava com a mãe no hospital. O filho chegou voando para ajudar. Ele, muito triste e arrasado, começou a arrumar tudo, pois o destino final estava a 9 horas de carro e em 24 horas ele já estaria de volta. Ele seguiu viagem. Apesar da determinação, a viagem foi uma tortura, pois sentia os zumbidos da voz da esposa a todo momento. E ela falava sem parar. Já não tinha mais o cheiro de pão saindo do forno. Já não podia apreciar mais a paisagem com alguém. Tudo era um silêncio. E a única coisa que se ouvia era o barulho do motor do carro.
Ele então começou a ver os primeiros pontos brancos de neve no horizonte e veio um momento de felicidade. Quando ele chegou na pequena cidade, procurou um ponto para descansar algumas horas, mas estava exausto e decidiu dormir num hotel por estar muito frio. Isso iria fazer ele demorar mais a voltar. Ele então avisou o filho que demoraria mais um pouco. Após um longo descanso, ele saiu e caminhou um pouco. Foi aí que ele ouviu seu nome ser chamado. Oi, bem. Ele olhou para trás e viu Clara com o filho olhando para ele. Foi uma emoção indescritível. Ele não pôde acreditar. Parecia uma miragem. Ele correu até a esposa e a abraçou e perguntou: mas como? Clara disse que logo quando ele saiu ela milagrosamente acordou e ela e o filho tiveram a ideia de pegar um avião e vir até ele. Só foi difícil convencer os médicos a autorizar a viagem. Mas como o filho que estava com eles era médico, foi mais fácil. Clara realizou seu sonho com o marido, ela viu a neve. Para voltar, os dois pegaram um avião e o filho foi dirigindo o motorhome. Ben havia perdido medo de voar, pois a alegria de ver a esposa deu uma nova vida. Clara ainda precisava de alguns cuidados, mas sua vida seguiu quase normal. Que linda história! Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.